Paz e luz para você. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós vamos nos alimentar espiritualmente com este pão nosso de cada dia que Deus nos dá. É uma alegria muito grande estar aqui no Santuário de São Paulo e daqui, desse lugar tão forte, deste altar com os castiçais da primeira glória, da segunda glória, poder abençoar você e ser instrumento de Deus para levar despertamento para a sua vida. Que você receba um renovo na sua mente agora, em nome de Jesus, porque só deste modo você poderá compreender a vontade de Deus para a sua vida, sendo esta boa, perfeita e agradável, para que você tenha uma vida em abundância aqui na terra. Jesus orou ao Pai, na oração sacerdotal, pedindo a Ele que não nos tire do mundo, mas nos livre do mal, porque nós não somos deste mundo, assim como Ele também não é. Então nós temos que aprender sobre batalha espiritual para enfrentarmos a batalha certa e termos vitória. Só glorifica a Deus uma batalha espiritual se você tiver vitória no final. Se você entrar na guerra forjado pelo Espírito de Jeová Tsebaô, o Deus dos exércitos, tendo à sua frente o arcanjo Miguel, que vem com a espada desembainhada para guerrear em seu favor. Só dessa maneira você tem vitória, se você estiver apto para a batalha espiritual. Eu canto louvores a Deus no santuário há muitos anos, mais de 10 anos que eu sou cantora gospel. E se mesmo eu, com todos estes anos, com toda esta preparação vocal, com toda esta minha dedicação e exercícios diários cantando, chegar diante de um público para uma apresentação sem antes aprender a música, eu vou, mesmo sabendo cantar, eu vou passar vergonha, porque se eu não souber a música, se eu não souber a letra, eu vou cantar o quê? Não é verdade? Então, pegando este exemplo natural, entendamos sobre batalha espiritual. Você não pode, sabendo você que está indo para uma guerra, entrar nessa guerra sem saber que inimigo você está atacando, sem saber qual o mecanismo de batalha espiritual do lado de Deus, a força que vem junto com você, porque sozinho você não dá conta, senão você já teria dado conta, não é verdade? Vamos deixar a bajulação de lado, vamos deixar o enfeite de lado e vamos olhar a realidade dos fatos. Se você desse conta de resolver sua vida sozinho, a sua vida já estava solucionada. Se você desse conta de resolver esses problemas todos sozinho, você já teria resolvido. Tenho certeza que você, se ama, não iria ficar se martirizando em sofrimento se você desse conta de resolvê-los. Concorda? É claro, né? Você está nessa situação porque você sabe que sozinho você não dá conta. Você precisa de uma força maior para lhe empoderar a vencer o inimigo. A palavra de Deus diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Deus não diz assim: eu vou levantar você e vou resplandecer a luz em você e vou mandar a luz para você. Ele não diz assim: fica aí sentado, quietinho do jeito que você tá, de braços cruzados do jeito que você tá, que eu vou vencer a batalha para você e tudo vai dar certo para você sem você fazer nada. Ele não faz isso. Existem duas vias: a sua via de fé e confiança em Deus e a via de Deus agindo o impossível na sua vida. Então é muito importante você analisar isso na sua vida. O que depende de Deus na minha vida, eu não dou conta. O que depende de mim,
Deus não vai fazer por mim. Ele já me deu vida, que é a maior dádiva que você pode receber de Deus na vida é a vida. Ele já te deu vida, Ele já te deu inteligência, Ele já te deu habilidades, Ele já te deu funções no seu corpo para ele se mover, todo projetado para frente, para que você caminhe para frente, para que a sua vida seja direcionada para frente, sempre caminhando em progresso, em crescimento, avançando. E o Espírito de Deus me mostra uma pessoa que me assiste agora, que está vendo a vida dela ao contrário. Tudo está dando errado. Ela parece que dá um passo para frente e de repente já vem outros vários passos dela para trás. Ela faz uma coisa tendo certeza que vai dar certo e na hora dá tudo errado. Tudo que ela começa a fazer, ela para no meio do caminho porque ela não tem forças para continuar. Isso é espiritual. Você vê o Bispo Rodrigo trazendo a revelação do que está gerando tanto sofrimento na vida de tanta gente que tem entrado em contato aqui no programa Milagres da TV, buscando revelação, porque já sabem que a batalha é de ordem espiritual. Ele trazendo a revelação para tanta gente da origem de um sofrimento que foi mandado para a vida daquela pessoa de forma tão perversa, tão cruel, tão terrível. E aí eu te pergunto, até quando você vai ficar dando um jeitinho nesse sofrimento? Até quando você vai ficar aceitando ver a sua vida sendo vivida e gasta numa existência tão fraca, tão insignificante? É isso que você quer para a sua vida? Ouvir tantas pessoas darem o testemunho do poder de Deus, assistir o programa Milagres na TV e ver tantas pessoas sendo curadas no Monte Manaim, libertadas através da corrente, da espada do Arcanjo Miguel, e você aí na mesma? É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua vida? Sabe, a palavra de Deus diz que o Arcanjo Miguel lutou com Lúcifer e venceu essa luta nos céus. E desde então Lúcifer foi precipitado na terra e a terra se tornou, o mundo se tornou o inferno. Porque Lúcifer e 1/3 dos anjos dos céus foram precipitados na terra e se tornaram Lúcifer e os demônios. E aí eu te pergunto, você vai desperdiçar a sua vida nesse mundo que jaz no maligno, que é o inferno, que são as trevas? Você vai desperdiçar? O arcanjo Miguel lutou com Lúcifer e o precipitou na terra. Ele foi precipitado na terra depois de ter perdido a batalha nos céus. E Lúcifer só chegou a esse ponto por causa da inveja que ele teve de Deus. Ele quis ser como Deus. E ele só foi tomado pela inveja que fez dele um anjo de luz, se tornar o príncipe das trevas, porque a soberba o dominou. Quantas são as pessoas que estão mergulhadas numa treva tão terrível? Estão no fundo do poço tão terrível. A vida está num opróbrio tão terrível, mas elas estão com a soberba no coração e não se curvam perante Deus e reconhecem que precisam dele, que precisam fazer a corrente, que precisam se empenhar na fé, que precisam agir na fé para terem suas vidas transformadas. São tão soberbas
são tão donas do próprio nariz, senhoras de suas próprias vidas, que acham que se Deus quiser, Ele vai fazer na minha vida. Eu não preciso fazer nada, se Deus quiser, vai acontecer. Isso é de duas uma. Ou ignorância espiritual, porque ninguém lhe ensinou isso, por isso que você pensa assim. Acha que Deus tem obrigação de fazer, acha que Deus vai fazer independente de você, fazer na sua vida um milagre, uma transformação independente de você crer ou não, de você fazer a corrente ou não, você acha que Ele vai fazer? Ou um comodismo por causa da falta de ensinamento, a ignorância espiritual, ou soberba, senhorio. Eu sou dono do meu próprio nariz, eu sou dono da minha vida. A pessoa está no fundo do poço, a pessoa está num sofrimento que não tem como o diabo achatar mais a cabeça dela. E está soberba, está com o coração cheio de orgulho. E não é capaz de chegar perante o Senhor dos Exércitos e dizer: eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso do arcanjo Miguel porque o inimigo está vencendo e eu não posso aceitar isso porque eu só tenho essa vida que está sendo desperdiçada, que está perecendo neste mundo que jaz no maligno, que é o inferno. Nós temos uma ilustração clara na palavra de Deus, aonde Lázaro teve a salvação depois da morte, salvação da sua alma, mas pereceu aqui na terra e mendigava o pão. É isso mesmo que você quer para a sua vida? De uma coisa você pode ter certeza absoluta: se você nada fizer, nada vai acontecer. Eu posso orar, como vou fazer daqui a pouco, você sente um alívio, sente uma força, mas se você não fizer nada, nada será definitivo. Eu não posso ter fé por você, eu não posso decidir a sua vida por você, eu decido a minha vida. Eu não posso decidir nem a vida dos meus filhos, quando tiverem adultos, quando forem donos das suas próprias decisões. Quem dirá fazê-lo isso por você? Conhecendo Deus como eu conheço, de viver um milagre na minha pele, eu gostaria sim de escolher por você a fé, para que você experimentasse o milagre, o poder desse Deus que é vivo. A religiosidade tem destruído a vida de muita gente que bota a Bíblia debaixo do braço e vive uma vida inteira aqui na terra sem experimentar esse Deus vivo, porque elas leem a Bíblia, acha lindo, maravilhoso, mas acha que o Deus que fez todos esses milagres impressionantes no passado não é capaz de mudar a história da vida dela hoje, não é capaz de fazer nada disso hoje. Ela pode não confessar isso porque ela tem temor, mas ela pensa isso porque ela não age na fé em um Deus que pode todas as coisas. Enquanto você estiver aceitando essa vida que você está vivendo, de sofrimento, assistindo tudo que Deus te dá passar por entre os dedos das mãos e nada permanecer, enquanto você estiver aceitando essa vida onde você vê todo mundo, ou não todo mundo, mas algumas pessoas que você conhece, dá certo, a vida dá certo, você assiste o programa Milagres na TV e vê tanta gente que teve a vida transformada, situações que você julga hoje serem piores do que a que você está vivendo hoje. Você olha o testemunho de uma pessoa e fala assim: nossa, a vida dela era muito pior do que a minha vida é hoje, e ela teve a vida transformada. Você vai ficar assistindo todo mundo receber e você só assistindo? Mas tem um grupo de pessoas mesmo que só aplaude, ou que fica zombando, julgando, né? E o outro grupo que tem fé recebe. E aí, o que você vai decidir para a sua vida? Ser aqueles que são testemunhas vivas do poder de Deus?
Ou aqueles que olham e a vida só perecendo no inferno do mundo? Pense sobre isso. Pense sobre isso. A fé só tem verdadeiramente aqueles que são humildes. Porque para aqueles que são soberbos, o próprio Deus faz o compromisso de abatê-los. Há uma reciprocidade do relacionamento entre Deus e você e Deus. Jesus mesmo falou isso, não foi nenhum dos grandes profetas que disse isso. Se fosse um dos grandes profetas, já seria muito poderoso. Ainda mais sendo quem? Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor que vive, disse: seja feito conforme a sua fé. Se a sua fé é que você não é nada e que você precisa de Deus na sua vida e que você não está, nunca estará preparado para o enfrentamento com o bicho e por isso você precisa do arcanjo Miguel. Se você não reconhecer isso e buscar vencer na força da corrente, não tem como sua vida dar certo não, irmão. Você quer bajulação? Você quer palavras de consolo, de conforto? Você está assistindo o programa errado. Porque aqui eu tenho um compromisso com a verdade, porque é só pela verdade que você será liberto desse sofrimento, desse inferno que tem vivido que você tem vivido os seus dias. Então ele diz aqui sobre a humildade e a soberba. A soberba não é de coisas naturais, mas do coração. A arrogância, o orgulho de dizer, eu dou conta sozinho. Talvez não diz com palavras, porque tem medo de Deus ou nem medo de Deus é. Medo de ser olhado torto por alguém, ser julgado, ser malquisto. Aí não diz com as palavras, né? Eu não preciso de Deus, mas age como se não precisasse, porque não faz a corrente. Porque despreza o arcanjo Miguel, que tem a ordem de Deus para defender aqueles que amam a Deus e o temem. Olha o Salmo 91, que fala sobre todas as bênçãos que vêm, as promessas que se testificam na vida daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, que é o santuário. E no Salmo 91 ele diz sobre o arcanjo Miguel: aos teus anjos dará ordem para que te guardem em todos os teus caminhos. Ou seja, uma pessoa sem a guarda do arcanjo Miguel, ela está perdida. Ela está vulnerável a esse mundo de trevas, de maldade, de perversidade. E olha o que o apóstolo Tiago diz tão sabiamente. Tiago 4,6. Antes da maior graça. Graça quer dizer favor não merecido. Esse é o princípio da humildade para com Deus. Você chegar perante Ele sabendo que você não merece, mas você necessita. Deus, eu não mereço porque eu sou pecador, eu sou falho, eu erro muito. Falo isso para você, mas falo isso sobre mim. Chegar perante Deus reconhecendo no seu coração sincero, embasado na verdade, de que você erra mesmo, você é ser humano, você não é Deus, você não é perfeito. E por isso, você não merece. Mas mesmo consciente do seu imerecimento, você chega perante Ele porque você necessita que Ele faça, porque você reconhece que Ele é Deus. É muito forte isso. E uma pessoa que tem esse sentimento, essa mente, essa percepção espiritual e age em cima disso, ela move a atenção de Deus. Deus não resiste a uma fé sincera, a uma pessoa que chega no santuário para fazer a corrente e diz: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso. Ai de mim se o Senhor não intervir em minha causa.
em meu favor. Então, o princípio da humildade para com Deus é isso. Antes ele dá maior graça, ou seja, favor imerecido. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. Outras traduções dizem que Deus abate o soberbo. Ele tem compromisso de abater o soberbo. Dá, porém, graça aos humildes, favor não merecido a quem é humilde. Ele exalta quem é humilde perante ele. Eu tenho muitos pontos que eu poderia pregar só nesse versículo, mas eu quero falar sobre um muito importante. 2. Primeiro, a pessoa que lê humilde e soberbo e entende que humildade é vestir com roupas toda rasgada, mal lavada, suja, tudo feio, velho, cabelo sem arrumar, sem tomar banho. Vamos pegar assim, uma miséria bem miserável. Tem gente que acha que humildade é ser miserável. Tá errado, nada a ver, nada a ver. A humildade não tem a ver com o exterior. A humildade que ele refere-se aqui é a do coração. É a humildade da consciência. É a humildade de reconhecer que ai de mim se não for o Espírito de Deus na minha vida. Então, a estes, ele tem o compromisso de exaltar. Agora, aos soberbos Deus resiste. Deus reprova, Deus abate. Por quê? A soberba não é a arrogância de coisas externas, de roupas, de casa, de carro, do que for. A arrogância, a soberba do coração. A palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. Ou seja, uma pessoa que caiu, é porque antes da queda dela veio a soberba no coração, na mente, e fez com que ela caísse. E isso é tão grave que tem gente que está miseravelmente vivendo uma vida de pobreza. Pobreza em todas as áreas, pobreza no amor, pobreza financeira, pobreza familiar, pobreza de espírito, pobreza de sentimentos, pobreza de esperança, pobreza de paz. Tem gente que tem uma vida tão miserável que é soberbo de coração. Porque não tem a humildade de chegar diante de Deus no santuário e falar: Deus, eu vou fazer essa corrente, eu vou fazer essa prova com o Senhor. Porque eu necessito. Eu sei que eu não mereço, eu não sou digno, mas eu necessito. Agora, também outro ponto importantíssimo é a importância de você entender que nós temos que nos humilhar perante Deus. Preste atenção. Para Deus eu levanto o castiçal sagrado e me humilho. Coloco o talite sobre a minha cabeça, porque quem já foi a Israel ou quem estuda sobre a Terra Santa sabe que é um ato de declarar que acima de mim está Deus e que perante Deus eu me curvo, eu me humilho, eu me prostro, eu me escondo, porque Ele é por mim. Então, para Deus, eu levanto o castiçal, que é a luz que há em mim é a do Espírito de Deus, não é a minha luz, é a luz de Deus que brilha em mim. Então, perante Deus eu me curvo. Agora, perante os meus inimigos, eu levanto a espada. É guerra, é como águia que ataca e destroça a serpente. Então, você tem que ser bem definido e apto para a batalha espiritual, porque senão você se curva perante o inimigo e age com atrevimento e soberba diante de Deus. E aí dá tudo errado mesmo. Tem muita gente que diz
se diz crente porque crê em Deus, mas vai fazer oração de batalha espiritual, fraca espiritualmente, ainda dobra os joelhos. Ou seja, se curva diante do inimigo. Eu dobro os joelhos para falar com Deus. Agora na batalha espiritual eu vou atacar o inimigo. É a corrente que me levanta. Você vai ver isso quando você começar a corrente. A corrente é uma força que te levanta, te empodera e te faz firme, inabalável. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não fugir do diabo, mas resistir ao diabo. Todo o sofrimento na sua vida, todos os males, desgraças que aconteceram na sua vida, ou que vem acontecendo, vem do diabo, não vem de Deus, não, irmão. Deus vai dar sofrimento para um filho dele? Não vai. A própria palavra de Deus diz que de uma fonte de água amarga não pode fluir água doce. Uma fonte de água doce não pode fluir água amarga. Ou é luz ou é trevas. O que passar disso é do maligno. Ou é sim ou é não. O que passar disso é do maligno. É trevas. Ou é luz ou é trevas. O que passar disso é trevas. Tem que ter uma definição na sua vida, porque no mundo espiritual é bem definido. Ou você é de Deus e tem certeza que é de Deus, tem certeza que Deus é por você, ou você tem dúvida e é das trevas, mesmo sem querer. Não existe meio do caminho. Não existe. O meio do caminho é pior do que o oposto do caminho certo. Vou encerrar. Chegai-vos a Deus. Olha, condicional. Quem toma a primeira atitude é você. Chegai-vos a Deus, e então Ele se chegará a vós. Deus é criador de toda a humanidade. Agora, Ele tem compromisso de pai com quem se posiciona como filho. Você vê a história do filho pródigo. Enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha direito e usufruía de tudo que o pai tinha. Na hora que ele saiu, ele sonhava em comer a lavagem dos porcos. E porcos são animais que naquela época em Israel eram animais tidos como imundos. Ele sonhava em comer a comida, a lavagem dos porcos, que eram animais tidos como imundos. Olha o contraste da realidade do filho pródigo. É a realidade da humanidade. Quem está no esconderijo do Altíssimo, quem habita no santuário, como diz Davi, habitarei no santuário por todos os dias da minha vida. Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente terá descanso. Ou seja, terá descanso, porque está à sombra do Todo-Poderoso. Eu estou na guerra, mas eu estou com o meu espírito descansado, porque eu sei que Ele me dará a vitória, porque Ele é o Todo-Poderoso. A pessoa tem paz em meio à guerra, em meio à batalha espiritual, porque ela tem convicção de que ela está no caminho certo, fazendo da forma certa. Observe para você ver o tanto que é grave isso. Então há essa condicional. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então quando você chegar no santuário, esse é o santuário de São Paulo. Mas quando você chegar no santuário para começar a corrente, você está chegando a Deus. Então Deus vai chegar até vós. E aí você vai sentir a força. Aí você vai sentir o poder dos céus que vai conspirar em favor da sua vida. É muito violento. É muito poderoso. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, ou seja, duplo ânimo, 2 vezes mais animado, 2 vezes o duplo, o dobro
de alegria, purificai o seu coração. Ou seja, joga por terra todo achismo, toda autossuficiência, joga por terra. Porque quem será por mim é Deus. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu não posso nada na minha força por conta própria, mas em Deus eu posso todas as coisas. Davi disse, em nome do Senhor faremos proezas. Ou seja, até o impossível eu posso fazer porque Deus é comigo. Amém? Senti as vossas misérias, ou seja, tenha consciência. Tenha consciência. E lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Ou seja, toda essa mentira, todo esse engano, essa falsidade que o inferno desse mundo tenta seduzir, tudo é mentira das trevas para seduzir e arruinar você. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tem uma passagem na Bíblia muito forte que diz assim, Deus diz a Gideão, vou falar na nossa linguagem para você entender perfeitamente. Deus diz a Gideão, eu vou fazer tudo ser desfavorável para o exército de Israel vencer os filisteus, para que ao terem vitória, nenhum de vocês se atrevam a dizer, pela força do meu braço eu venci a batalha. Mas antes, percebam que foi Deus quem deu a vitória. É aquilo que eu sempre falo aqui. O que você pode fazer para resolver os seus problemas, corra e faça, porque Deus não vai fazer. Deus só vai fazer aquilo que você não dá conta, para que Ele seja glorificado e todos vejam que algo impossível na sua vida aconteceu. Algo impossível, sem chance de dar certo, deu certo porque Deus entrou na sua causa. E Ele só se achega a vós quando vós se achegar a Ele.